Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Conversa em Foco. Eu sou André Oliveira e eu te convido a participar de mais um programa aqui diretamente dos estúdios da TVC Angra, aqui em Angra dos Reis, e também pelo canal da UP TV, no canal do YouTube, UP TV Digital, e também em breve estaremos no RJNet Play. Você pode assistir também pelo canal 20.4 da RJNet. Bom, hoje a nossa convidada, eu vou ler aqui o texto aqui, que hoje a nossa convidada, ela é natural de Cascavel, no Paraná, filha de camponeses e com uma história construída dentro do movimento dos trabalhadores rurais sem terra, o MST. Ela se tornou a primeira mulher sem terra eleita deputada estadual do Rio de Janeiro. Graduada em Serviço Social pela UFRJ e mestre em Desenvolvimento Territorial da América Latina e Caribe, que eu quero saber muito sobre isso. E eu converso hoje com ela, a deputada que foi eleita em 2022 com mais de 46 mil votos, a deputada estadual Marina. Muito obrigada, seja muito bem-vinda ao nosso Conversa em Foco. Obrigada, André. Um prazer imenso estar aqui conversando contigo, conversando com todos que possam estar nos assistindo, nos ouvindo, porque gosto muito de Angra, gosto muito da região, tenho feito um trabalho aqui numa parceria muito bacana e eu acho que a gente tem muitos projetos futuros aí de esperança para todo o nosso povo, da região e do estado do Rio de Janeiro também. Que legal. Deputada, vamos começar pelo início. Né, assim, assim, desde quando a gente começou o nosso primeiro programa aqui, eu converso com os demais políticos, eu falo sempre do início, né? Porque é no início que a gente começou tudo, tem toda uma dificuldade, tem todo um aprendizado, né? A gente aprende muita coisa. Eu quero saber da senhora, eu li aqui no histórico aqui da senhora e também eu falei também no nosso início do nosso programa que a senhora é filha de camponeses, não é isso? Como é que foi essa trajetória assim da senhora até chegar a ser deputada eleita? Sim, eu sou realmente filha de camponeses sem terra, meus pais eram de Barbacena, Minas Gerais. Uau. E foram migrando. Você vê aí no Brasil, final da década de 60, início dos anos 70, estava muito forte esse processo do êxodo rural, da saída dos camponeses em busca de trabalho, de melhores condições de vida, não é? Então, indo para as cidades, e daí também é a revelação desse inchaço de muitas comunidades, né, que se transformaram em grandes favelas, né, urbanas. Então, muito desse processo, dessa saída do nosso povo do campo. Então, meus pais migraram até o sul do Brasil, ali Cascavel, oeste do Paraná, sim, quase próximo ali na divisa com o Paraguai, não é? E então, nasci aí em Cascavel, no oeste paranaense, e sempre fomos vinculados às comunidades eclesiais da Igreja Católica. Minha família sempre foi muito católica, ainda somos. E na comunidade, né, ao mesmo tempo que a gente é catequizando, é catequista, organizar os grupos de família e assim por diante, esse processo da animação dos grupos de família e tal. E sempre fiquei muito inspirada nas freiras que iam na nossa comunidade, porque para mim era a única possibilidade de gente de fora da comunidade, então com as histórias que elas contavam, mesmo que as histórias bíblicas, mas era a possibilidade única que a gente tinha de sonhar, de ver outro mundo, de viajar, né? Sim. A partir daquela contação de histórias e tal. Então, eu fiquei sempre muito interessada nisso e pensava, poxa, eu também queria ser sabida como as freiras, né? Também queria poder estudar. Então, trabalhamos sempre como camponeses sem terra, sempre trabalhamos em fazendas, nas terras de outras pessoas. Olha, né? Que interessante. Então, desde criança, eu trabalhei também como boia fria. E, então, para poder estudar e sair da boia fria, eu fui para um convento das irmãs que ia sempre lá nos visitar, as irmãs catequistas franciscanas. Quando eu saí do convento, minha irmã, menor do que eu, mais nova que eu, entrou. Hoje ela é a coordenadora geral, a madre da nossa congregação, das catequistas franciscanas. E no convento
indo celebrar uma missa com o nosso pároco no domingo lá, eu fiquei conhecendo o MST. Então aí, nesse acampamento do MST, me reconheci como uma sem terra, jovem ainda. A senhora tinha quantos anos, assim? Desculpa perguntar. 13 para 14 anos. Olha, né? Nova, bem nova. Sim, então, aí nesse dia... A gente passou o dia, né, o domingo no acampamento, fiquei conhecendo a forma de organização, a reunião dos núcleos, de avaliação da semana, de planejamento do trabalho. Na semana seguinte, reunião da juventude, muitos jovens. E, sim, uma grande parcela daquelas famílias também vinham de comunidades eclesiais de base da Igreja Católica, como eu era. Então, né, naquela cantoria da juventude, muitas músicas eu conhecia também, que era lá da minha comunidade e tal. E depois uma missa campal, com mais de 1.000 pessoas, assim, muita animação e tal. E você vê, André, assim, você pegar a grande mídia brasileira, até os dias de hoje, no século XXI, né, ainda tem uma referência assim, de criminalizar a luta do MST, de criminalizar a luta pela reforma agrária. E uma das coisas que eles sempre utilizam são os instrumentos de trabalho. Você vê, às vezes você vê manchetes ou notícias, né, da grande mídia que fala: os sem terra fizeram uma marcha pacífica para negociar com as instituições, né, o desenvolvimento da reforma agrária. Porém, estavam armados com seus instrumentos de trabalho. Né? A enxada, a foice, a cavadeira. Né? Então, isso, ainda nos dias de hoje, é tratado assim. É muito preconceito também, né, deputada? Preconceito. Como é que a senhora consegue, assim, como por exemplo, é o que a senhora falou, fora, né, vamos botar assim, fora desse movimento sem terra, né, as pessoas têm muito preconceito, olham muito essa questão de, tipo assim, nossa, eles, vamos botar assim, nossa, eles não trabalham, tal, isso, aquilo. Como que a senhora consegue defender essa questão do Ministério Sem Terra para essa população, meio que tentar virar a chave e dizer assim, não, eles não são o que vocês pensam, eles são assim, assim, assim. Como é que a senhora vê? Olha, André, só quero fazer ainda uma referência sobre isso, aquela missa daquele dia, daquele domingo, porque, sim, né, milhares, centenas de pessoas não são católicas, não conhecem o ritual da missa, mas eu, como católica, tenho pelo menos 2 momentos que, para mim, são muito fortes da missa. Um que é o ofertório, né, que são ofertadas as coisas, né, principais, e lá naquele dia, naquela celebração campal, né, com mais de 1.000 pessoas, tudo que era produzido no acampamento, inclusive os instrumentos de trabalho, que ainda hoje são criminalizados lá, vieram ser ofertadas. Olha. E a produção, tudo que tinha ali, né? E a comunhão, o padre deixou o cálice da hóstia do lado, benzeu uns grandes pães que vieram também no ofertório, os pães feitos lá no acampamento pelas mulheres, assados nos fornos de barro, feito por elas. Então o padre benzeu aqueles pães e a hóstia era uma beliscada no pão e o corpo de Cristo. O corpo de Cristo. Então aquilo me comoveu, sabe? E na hora de ir embora, eu falei, padre, não vou voltar. Então eu era de menor, eu falei, não posso te deixar e tal, né? Estou responsável, se você não quiser voltar para o convento, eu te deixo lá na sua família. Eu falei, padre, o que eu quero lá no convento está aqui. Então, a partir desse dia, desde os meus 13 anos, é que eu faço parte do MST, que eu faço parte das lutas pela reforma agrária, pela democratização da terra, pela produção de alimentos, prioritariamente nas áreas conquistadas, nas áreas de reforma agrária, e de alimentos saudáveis. Então, e depois, né, eu estudei, pude estudar, fiz parte, né, desse processo todo da formação do MST no Brasil, e meados da década de 90, a direção nacional do MST me dá uma missão
para vir para o estado do Rio de Janeiro. A senhora saiu de lá do Paraná, né? E veio para o Rio de Janeiro? Isso, e fui morar em Campos dos Goytacazes. Olha! Porque legal. Aqui no estado do Rio de Janeiro, Campos, da região norte, noroeste, ali é que tem a maior concentração de terras, de latifúndios, de usinas canavieiras, que hoje em dia não cumpre mais a sua função social. Então, a política da reforma agrária, ela é uma política pública prevista na Constituição Federal. A reforma agrária é uma política pública constitucional, portanto, é direito das famílias sem terra, das famílias como a minha, por exemplo, né, de ocuparem e lutarem para que aquela fazenda que não cumpre a sua função social de acordo com a Constituição Federal seja destinada para aquelas famílias, sejam organizadas ali comunidades, né, que são a partir dos assentamentos, e essas, a partir dessa organização, né, as famílias conquistarem ali o seu direito básico, que é o direito, seus direitos básicos, né, da educação, da saúde, da casa, do direito ao trabalho, que é produzir alimentos. Então, e aqui no estado do Rio de Janeiro, aqui nessa região norte-noroeste, ali a partir de Campos, Macaé, Campos, Conceição de Macabu ainda, um pouquinho antes, é onde o MST tem a grande maioria dos assentamentos aqui no estado do Rio de Janeiro. Então nós vemos assim, essas áreas, elas são áreas que contribuem também para o desenvolvimento econômico territorial, lá do seu assentamento, da sua comunidade, mas também do município, do estado e do Brasil, porque há uma contribuição efetiva na organização do trabalho, na produção, a partir dessa organização da produção, em especial das cooperativas, cooperativas de produção e de comercialização. Ou seja, os assentamentos produzem e movimentam a economia do país, a partir do assentamento do município, né, com esse conglomerado, digamos assim. Então, o objetivo principal do MST é fazer a luta pela democratização da terra. Você pensar também que o Brasil, o último censo agropecuário foi feito em 2017, do IBGE, diz que no Brasil 1% de proprietários tem 46% das terras. Nossa. Ou seja, essa concentração da terra também é responsável, grande responsável pela fome, pela desigualdade social, pela miséria que milhares de famílias vivem no campo, mas também na cidade, em especial nas favelas. Sim. Porque nas favelas estão a grande maioria das pessoas que foram expulsas do campo, assim como a minha família, por exemplo, né? Então, bom, voltando um pouco, essa missão que o MST me deu por 2 anos, vim aqui no estado do Rio de Janeiro, esse ano se completam 30 anos, né? Passou rápido, né, deputada? Passou muito rápido, muitas coisas. Quando a gente para assim um pouco, assim, até pra gente analisar um pouco, até mesmo até pra eu, assim, no caso eu como apresentador, ouvir a senhora falar, passou-se muito rápido, né? Parece que foi agora, assim, parece que começou tudo esses dias, né? E deixa eu perguntar uma coisa pra senhora. Quando a senhora entrou na política, a senhora entrou lá no Pará ou quando a senhora veio para Campos que se tornou tudo isso? Não, minha entrada na política institucional é muito, muito recente. Ah, é recente. Eu digo sempre que, bom, o MST me deu uma missão de vir para 2 anos no estado do Rio de Janeiro. Foi, né, se alargou para muitos outros. Então, eu gosto de brincar, né, a brincadeira séria, que o MST renovou a minha missão com essa tarefa de ir representar o movimento no legislativo. Sim. E isso aconteceu, André, muito por conta, vamos dizer assim, vamos demarcar 2016 com o golpe que levou ao impeachment da presidenta Dilma. Sim.
Eu acho que a partir de 2016, o MST teve uma convocação, né, das organizações sociais, populares, sindicais, estudantis do Brasil a fazer, além da luta pela reforma agrária no campo, a fazer uma luta também na cidade, pelos direitos dos trabalhadores, os direitos previdenciários, pelos direitos, né, pelo fortalecimento da democracia, né, em especial 2018 para frente, etc. Então, nesse contexto aí, o MST também teve uma participação conjunta com as demais organizações na organização da Vigília Lula Livre, em Curitiba. E, ao final, quando o Lula saiu de lá, ele foi fazer um agradecimento, um reconhecimento pelo papel que o MST teve nesse período, porque a base da Vigília Lula Livre era como um acampamento nosso. E todos os dias, né, o Lula disse nesse agradecimento, falou, os 582 dias que eu fiquei em Curitiba, nenhum dia me senti sozinho, porque todos os dias vocês estavam lá. Bom dia, boa tarde, boa noite, presidente Lula. É aquele movimento grande, né? Exatamente, porque Curitiba queria que o Lula ficasse lá, mas não queria vigília, não queria um movimento de solidariedade, não queria organização popular ali, né? Mas nós resistimos também com tudo isso, junto com as demais organizações e tal. Então, o Lula, nesse momento, fez uma provocação ao MST, dizendo, olha, eu acho que vocês deveriam, em alguns lugares, vir para a institucionalidade, fortalecer o Partido dos Trabalhadores, fortalecer os partidos que também fazem a luta pela reforma agrária com vocês. E isso pode também, a institucionalidade, fortalecer o MST, fortalecer os movimentos que fazem lutas, as pautas de bandeiras de vocês. Então, nesse sentido que eu fui indicada para construir minha candidatura aqui no estado do Rio de Janeiro. E assim me filio ao PT, né, e construo essa candidatura e vejo essa eleição, a minha eleição, você vê... eu digo que eu fazia política, você disse política, sim, não política institucional. Então, foi minha primeira vez na política institucional, minha primeira candidatura, não é? E, surpreendentemente, eu fui eleita com mais de 46 mil votos, né? Dos 92 municípios do estado, só não tive voto em um município. Você não pode dizer qual é, ou você não pode dizer qual é? Nossa, município de São José do Ubá. Nossa. Lá no noroeste do estado. E qual é a relação da senhora com a Costa Verde? No caso, Angra, Mangaratiba, Paraty? Sim. Bom, uma das minhas prioridades de trabalho, da minha pauta na Assembleia Legislativa, né, mesmo considerando essa história, né, eu não posso desmerecer de onde venho, o que estou fazendo, o que vou fazer agora, né? Então, nosso eixo de ação prioritária no mandato foi o combate à fome, né? Da gente fortalecer as nossas ações junto com o presidente Lula no sentido das garantias de tirar novamente o Brasil, né, eleitos em 2022, o Brasil estava com mais de 30 milhões de pessoas passando fome. Aqui no estado do Rio de Janeiro, milhares de pessoas em estado de fome. Então, o combate à fome e as garantias da segurança e a soberania alimentar são minhas prioridades de trabalho. Então, na Alerj, eu presido a Comissão de Segurança Alimentar e aqui na região Costa Verde eu tenho um trabalho muito bonito, né? Um trabalho prazeroso, um trabalho gostoso de fazer, que é com o Fórum de Comunidades Tradicionais, que a gente faz esse trabalho de garantir também, seja nos quilombos, seja nas áreas caiçaras, indígenas, da pesca artesanal, que está em toda essa região, né? Então, da gente também fazer ações no legislativo de fortalecimento dos movimentos sociais, da sociedade civil organizada,
com essas pautas e também fazer a implementação das políticas públicas, dos programas públicos que fortaleçam essas iniciativas, sejam eles federais, estaduais e municipais. Então, aqui na região, temos tido várias iniciativas nesse sentido, né, de fortalecer a segurança e a soberania alimentar daqueles que produzem, mas em especial para fazer esses alimentos chegar na cidade. E uma das formas que nós temos feito é através da alimentação escolar, Legal. que também é uma das prioridades, digamos, que o governo federal tem atuado, né? Muito importante. Então, nós temos uma lei no Brasil de que todos os municípios devem comprar pelo menos até 45% da alimentação escolar da agricultura familiar. Então, é muito importante, por exemplo, todos os municípios aqui da Costa Verde cumprir a lei, né, que é comprar até 45% da alimentação que venha desses territórios, né? Que legal. Dos quilombolas, dos indígenas, caiçaras, dos pescadores artesanais. Então, temos feito também várias iniciativas nesse sentido, né? Entendi. Por exemplo, na Alerj, nós temos, mesmo que pouco, é praticamente, a gente poderia dizer, simbólico, o tema das emendas parlamentares impositivas aqui no Estado. Se você comparar com o Congresso Nacional, aqui elas são simbólicas, é um valor super ínfimo. Mas nós temos feito ações também aqui nesse sentido, de garantir emendas parlamentares, por exemplo, para as comunidades pesqueiras, para as comunidades indígenas, né? Tanto de garantir beneficiamento do peixe, de garantir pequenas unidades de agroindústrias para fazer com que esses alimentos também tenham ali o seu espaço de manejo e possa chegar também nas comunidades. E a outra iniciativa que nós temos feito nesse sentido é a organização de cozinhas solidárias, em que muitas comunidades pobres, muito pobres, né, de comunidades de periferias, têm a organização das cozinhas solidárias. Inclusive, hoje nós vamos fazer um reconhecimento de uma das cozinhas solidárias aqui de Angra dos Reis. Que legal. Com o certificado Júlio Lancelotti, que é o Padre Júlio de São Paulo, que hoje é a persona, digamos assim, que mais se identifica com as bandeiras do Betinho, né, que é aqui do nosso estado, que quem tem fome tem pressa. Voltamos com o nosso programa Conversa em Foco aqui pela TVC Angra. Tenho um prazer de receber a deputada estadual do PT, Marina, do MST, não é isso mesmo, deputada? E, deputada, a gente estava falando no bloco anterior, né, sobre política, sobre religião e sobre educação, e aí eu entro nessa questão da educação com a senhora. A senhora é formada na Unesp, não é isso? Na UFRJ também, em Desenvolvimento Territorial da América Latina e Caribe. A senhora pode falar um pouco sobre essa questão? Como a senhora conseguiu chegar como pode dizer assim, nessa questão da educação? Qual é a importância da educação também, até para os nossos telespectadores, também para os nossos ouvintes também aqui? Obrigada, André, por essa questão. Bom, como a gente estava falando no bloco anterior, a educação, ela é uma das bandeiras de prioridade também para o MST, porque tem essa visão assim, quando você vence o latifúndio da terra e conquista o assentamento, é preciso também vencer o latifúndio da ignorância, porque você precisa também avançar em formar novos sujeitos, novas pessoas com novos valores, né? Com novas visões também. Com novas visões de mundo. Então, e sem educação é impossível isso. E no campo brasileiro, o analfabetismo ainda é muito grande. Então, o MST sempre teve como prioridade esse tema de ocupou a terra improdutiva. Uma das primeiras coisas que se faz é o barracão da escola, que seja embaixo da árvore, etc., como dizia Paulo Freire, mas tem que ter.
E, nesse sentido, então, eu fiz desde o meu ensino médio nas escolas do MST. Do ensino médio, sou técnica em administração de cooperativas. Depois fiz o serviço social na UFRJ, também numa parceria do MST, a partir da nossa Escola Nacional Florestan Fernandes, que fica em Guararema, aqui próximo, no caminho pela Dutra, chegando a São Paulo. E depois fiz o meu mestrado, então, na Unesp, em Geografia, num programa de desenvolvimento territorial da América Latina e Caribe. Por quê? Porque para o MST é muito importante você pensar do projeto da reforma agrária, desde o assentamento, da produção, comercialização, organização das cooperativas, do território, do município local, ao internacional também. E o MST participa, tem uma cadeira na coordenação internacional da Via Campesina, que é uma das maiores, talvez hoje seja a maior organização dos camponeses do mundo. Você congrega organizações de mulheres, jovens, camponeses, trabalhadoras do campo, pescadores dos 5 continentes. Então, esse curso, ele também tem essa ideia de você pensar projetos de desenvolvimento a partir da reforma agrária e do campesinato do Brasil, mas também na América Latina e Caribe. Conhecendo todas as experiências que tem nessa organização, conhecendo os processos produtivos também, né, de transformação e, sobretudo, um processo de reconhecimento desses territórios que atuam diretamente, né, transformam, em especial, a cultura do nosso local. Porque você pensa, a agricultura, né, tem milhões de anos e nesses últimos períodos a gente vê assim, empresas, conglomerados que se apropriam disso, só querem saber de lucro. Não querem saber de produzir alimentos e muito menos alimentos saudáveis. Então, essa luta, ela traz esses processos transformatórios, né? Seja na educação, seja na terra, seja na produção, seja na cultura, seja todos esses processos. E, por isso, também não queria deixar de citar, André, que uma das ações que nós fizemos no Legislativo de reconhecer tantos grupos, né, organizativos, de trabalhadores, assim como nós temos da comunidade pesqueira aqui da região, que é em Mangaratiba, mas também aqui de Angra, nosso mandato conquistou na LERJ a declaração de patrimônio cultural e material do grupo Revolucena, que é coordenado pelo Zequinha, aqui em Angra. O Zequinha Miguel, que faz programa aqui, que é o Angra em Perfil, toda quinta-feira às 18 horas. Olha só, quero aproveitar até deixar um grande abraço para o Zequinha, viu? E parabéns mais uma vez por essa conquista também. Sim. Por esse reconhecimento da Assembleia Legislativa Estadual do Grupo Revolucena. E, deputada, adoraria ficar mais tempo aqui com a senhora, a conversa está sendo muito gostosa, mas eu tenho que liberar a senhora, porque a senhora tem mais compromissos, né? Mas eu conto com a presença da senhora em um outro momento, né, até com mais tempo aqui no nosso programa, tá bom? E eu gostaria até de pedir para a senhora deixar um recado para os nossos telespectadores. Agradecendo a você, quero agradecer a todos os telespectadores que estão nos assistindo, dizer que é uma alegria imensa estar aqui em Angra e convidar todos vocês para me acompanharem a nossa organização, as ações do nosso mandato, que é junto com o movimento social e popular, né, organizado, e darem as suas contribuições também. Se tem alguma crítica, alguma sugestão daquilo que nós podemos fazer ou melhorar, podem acessar minhas redes sociais, que é @marinadomst. E deixar um grande abraço, felicidades para todo mundo. Hoje é dia de Santo Antônio, que ele nos dê suas bênçãos e nos proteja sempre. Obrigada. Imagina. E esse foi o Conversa em Foco com a deputada estadual Marina. E eu volto no próximo programa e eu conto com a sua presença.